Pai do Senhor, irmãos da congregação de Pau Amarelo, saudades de todos vocês. Quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7. Diz assim: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Irmãos, se vocês lembrarem, esta passagem insere-se no contexto onde os discípulos, quando saíram do templo, olharam para a beleza do templo e começaram a admirar, dizendo: Mestre, olha essas pedras, como são lindas. Olha como esse templo foi muito bem construído e edificado. Um templo que Herodes embelezou para poder agradar aos judeus. Era um templo de beleza incomparável. E os discípulos, olhando para aquele templo e admirando, disseram para Jesus: Poxa, que templo maravilhoso! E Cristo, como sempre, aproveitou a oportunidade para falar das coisas que brevemente iriam acontecer, como as que acontecerão no futuro, ou seja, a destruição do templo e o sinal de sua vinda. Então, essas duas coisas, dois momentos que Jesus aproveitou para explicar aos discípulos. E se vocês lembrarem da história, no ano 70, cumpriu-se literalmente a palavra de Cristo. O templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos e não ficou pedra sobre pedra. E milhares de judeus foram assassinados, alguns dizem mais de 100 mil, outros milhões foram para o exílio, para o cativeiro, e eles continuaram espalhados no mundo até no século passado, século XX, ou seja, em maio de 1948, onde o Estado judeu foi formado pelos que voltaram do exílio. Então isso, irmãos, é para mostrar de que eu quero focar nas palavras de Cristo. Por que devemos levar a sério, em consideração, suas palavras? Ele é o Deus Criador que estabeleceu o fim das coisas, que conhece o futuro antes dele acontecer. Então, quando Jesus disse essas palavras, que não ficaria pedra sobre pedra, para alguns não faria muito sentido. Um templo belo daquele, na verdade, nem o comandante Tito queria destruir o templo, mas ele não conseguiu controlar os soldados. Pela beleza do templo, pelo símbolo que ele representa, pela importância dele, ninguém imaginava que aquele templo seria destruído daquela forma, mas aconteceu. Por quê? Essas palavras foram ditas por aquele que conhece o futuro. Então, por isso que devemos sempre levar em consideração cada palavra, cada vírgula, cada texto bíblico, qualquer palavra, qualquer profecia bíblica, ou já se cumpriu, ou tarde ou cedo irá se cumprir. Não vai falhar nenhum, porque não era um astrólogo ou um vaticinador que estava tentando prever o futuro. Não, era o conhecedor do futuro. Então essas palavras se cumpriram literalmente. Mas não parou só ali. Jesus deu algumas dicas de como ou quais são os sinais que vão anteceder a sua volta. Se continuarmos a leitura, no versículo 8, Jesus vai dizer aos discípulos: um dos sinais que vão anteceder a sua volta será o engano. Ou seja, muitos virão no nome dele dizendo que são Cristo, ou ele ou ela, a pessoa é Cristo. Isso faz nos lembrar de um pastor de Porto Rico chamado José Luiz de Jesus.
que no ano de 2012 mandou seus seguidores tatuarem o número 666, dizendo que esse número os diferencia das outras denominações e eles se consideravam os únicos que irão se salvar. E este tal José de Miranda Jesus, se dizia a encarnação de Cristo. E por incrível que pareça, ele teve muitos adeptos, muitos mesmo. Só que não demorou, alguns anos depois ele morreu de ataque cardíaco. Bom, pelo que sabemos, pelas escrituras, Cristo vai voltar para reinar para todo sempre. Ele não vai mais morrer. Então esse José de Jesus é um falso Cristo, mas ele conseguiu enganar. E muitos outros estão ali espalhados pelo mundo, dizendo um montão de coisas, e que Jesus vai alertar, dizendo, até vão fazer milagres. Porque alguns cristãos ficam muito empolgados com milagres. Se acontecer um milagre, bom, é um cara, é um homem de Deus. O diabo também faz milagres. Dentro da permissão de Deus, ele faz milagres. E ele tem seu único propósito, enganar as pessoas. E Cristo vai chamar a atenção a esse primeiro ponto. E o segundo, ele vai dizer de que um dos sinais que vão anteceder a sua volta serão as guerras. Bom, nunca a humanidade enfrentou tantas guerras como no século passado e agora no nosso tempo. As duas guerras mundiais, e hoje você tem muitos países estão em conflito. Alguns não fazemos ideia. Por exemplo, Camarões tem um conflito armado. Senegal, que é um país que faz fronteira com o meu país, tem uma guerra de mais de 30 anos, quase 40 anos já. Praticamente vocês não escutam falar disso. A Nigéria, que é um pouco mais conhecida, Afeganistão, você tem o Iêmen, a Ucrânia. O mundo nunca vai conhecer a paz. Isso, irmão, Cristo nos avisou para não criarmos falsas expectativas, tanto nos nossos governantes ou qualquer líder mundial. Ninguém vai conseguir estabelecer a paz, porque esse é um mundo de pecado. Onde o pecado reina, não pode haver paz. Então, irmãos, isso não pode nos escandalizar e nem pode criar em nós falsas expectativas. Quando Cristo fez essas afirmações, também era impensável, porque na época você tinha a chamada a Pax Romana. Tinha uma paz no mundo da época. Onde o Império Romano imperava, tinha paz. O Império Romano foi violento, não admitia qualquer tipo de revolução ou revolta. Eles esmagavam com a força da espada. Então, mas conseguiram estabelecer uma certa paz. Mas Cristo falava umas coisas que para muitos eram loucura. Como vai ter guerra nação contra nação se o Império Romano conseguiu estabelecer a paz? Mas depois disso, pela história hoje, sabemos que ele tinha razão, de novo. E outro ponto que eu quero destacar, ele falou de fome e terremotos. É só você abrir os noticiários, a internet, nem precisa ir longe. Mas o que eu quero destacar para terminar, ele fala também sobre pestes, que é a nossa situação atual. Eu vejo muitos cristãos logo dizendo, isso aqui é o sinal que Jesus está prestes a voltar. Beleza, é verdade, mas por favor, não estabeleça dias, datas. Por quê? Já tivemos pestes no decorrer da história, a peste negra, a tifoide e outras que quase dizimaram a população mundial. É um dos sinais também, mas o cuidado que devemos ter é não tentar estabelecer dias ou datas, porque Cristo mesmo vai dizer, ninguém sabe dessas datas, ninguém.
E todos que já tentaram estabelecer datas, algumas seitas como Testemunha de Jeová, ficaram frustrados, porque Cristo não voltou nas datas que eles marcaram. Então, qual deve ser a nossa postura diante disso? Eu não posso alongar por causa do tempo resumido. É para estarmos vigilantes, santificarmos cada vez mais e, acima de tudo, manter a nossa confiança e segurança em Deus, porque Ele vai dizer: até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, irmãos, não fique em desespero como um mundo que não tem esperança. Nós só vamos sair desse mundo com a permissão de Deus, do jeito que Ele quer. E não é uma peste ou guerra ou qualquer outra coisa que vai nos tirar sem a permissão de Deus. E outra coisa, Ele vai dizer: quando essas coisas começarem a acontecer, devemos ficar felizes, exultar de alegria, porque a nossa redenção está perto. Então, irmãos, que Deus nos abençoe com essas palavras. Continuem firmes. Este mundo não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem e vamos voltar, certamente. Essa deve ser a nossa motivação, a nossa esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.